Uma vez diagnosticado o TDAH, então, o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, qual que é o tratamento? Que tipo de medicamento você entra? E eu queria que você falasse também, se você puder, dos tratamentos de apoio também, né? Que é uma coisa Uhum, importante nesse sentido, né? uhum. Então, tem o tratamento medicamentoso, Medicamentoso. né? Que o medicamentoso seria a base mais de psicoestimulantes, né? Que os mais conhecidos seriam, assim, a Ritalina, Ritalina. o Venvance. Isso. Existem outras medicações aqui mais que são fora do Brasil, né? Que é o Aderal também. E está chegando uma nova medicação que é a tamoxetina no Brasil, né? Então, normalmente são essa a base, né, do tratamento. Mas o tratamento, ele precisa ser, né, medicamentoso, tem uma base, né, a gente normalmente faz a Ritalina ou Venvance da criança, normalmente é pelo peso, né, a gente calcula através do peso, né, para começar uma dose mais inicial, depois a gente vai aumentando, vendo a resposta, né, até conseguir melhorar bastante os sintomas. E também é muito importante a terapia, porque a terapia, as pessoas às vezes acham, não, vou tomar a medicação e vai resolver todos os meus problemas. Isso. Não, às vezes não é assim, né? Porque a pessoa sempre teve aqueles hábitos, e aí começa com a medicação. Os hábitos ela não vai perder, ela tem que ir fazendo, né, uma terapia, identificando, nossa, por que que eu ainda não estou tendo uma atenção 100% se eu tomar medicação, né? Então, ela tem treinamentos cognitivos, né, para ir estimulando mais, manter essa concentração, essa atenção mais sustentada, né? Existem esses treinamentos, né, mais cognitivos. E com a terapia, então, é o ideal da medicação, do tratamento Tem que mesmo. ser tratamento concomitante, né? E Isso. multidisciplinar, é isso que você está dizendo também, Isso né? mesmo. É. É muito importante mesmo ter, assim, realmente, estou com meu psiquiatra, né, tratando, tomando a medicação, mas é muito importante continuar com o psicólogo, fazendo esses treinamentos, uma terapia também mais comportamental, né, para dar uma base no tratamento. Rodaça, até quando? Então, isso varia muito de caso a caso. Existem crianças que conseguem, né? A gente vai, faz um tratamento e aí ela vai remitindo esses sintomas. E existem crianças que dá para a gente até suspender a medicação, né? E ela seguir a vida, né? Com a terapia. Mas grande parte dos casos ela vai precisar da medicação por mais tempo, né? E aí a gente vai manejando, porque o TDAH, ele acaba, querendo ou não, puxando alguns outros transtornos psiquiátricos, né? Transtorno de humor, insônia, né? Se não tratados. Até, assim, quem tem o TDAH, às vezes aumenta o risco de ir até para uma dependência, né? Então, assim, é bem melhor a pessoa continuar tratando tudo certinho do que ela não tratar e seguir para o pior caminho, né? Eu já falei algumas vezes em alguns outros podcasts a respeito tanto do Venvance quanto da Ritalina. Já falei isso. Uma coisa que me assustou muito nos últimos anos, falei isso várias vezes aqui, foi que quando teve aula magna na faculdade do meu filho, meu mais velho cursa medicina, e ele me chamou para ir para aula, eu fui para aula magna, para conhecer a faculdade, etc. E eles, no meio da aula, teve um slide que eles puseram, que a direção da faculdade pôs com a foto da caixa do Venvance e da Ritalina. Eles puseram no meio da aula. E, na verdade, o recado era, você não precisa disso. Então, foi uma coisa interessante que me chamou a atenção, que é o seguinte, como que talvez esse tipo de medicamento, por fazer com que você fique acordado, consiga ver o mundo de maneira melhor, fique mais focado, etc. Ele foi, na verdade, ele foi usado para outras coisas que não o que ele foi feito para ser usado e fora desse diagnóstico que nós estamos falando, né? Fora desse tipo de pessoas que não têm transtorno de déficit de atenção, que não tem nada, acaba usando como outro artifício, né? E existe até um documentário na Netflix falando a respeito do Adderall. E falando, eu não sei se você assistiu, um adulto, 20 e poucos anos, falando que tomava enquanto criança e se viciou e etc. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Existem drogas
potentes, que trazem um grande benefício, mas que às vezes se desvirtua o uso desse tipo de medicamento para pessoas que não precisam usar, na verdade, né? E com finalidades distintas. Eu já falei isso em outras ocasiões, mas confesso que quando eu vi isso numa parede gigantesca para 500 pessoas que estavam lá, me chocou. Porque você não espera ver esse tipo de coisa. E eu entendi naquele momento que seria uma coisa natural de ver nas faculdades hoje, entendeu? Então, o recado para quem está assistindo a gente, isso tem indicação. Tem que ter indicação médica e tem que ser para determinado tipo de patologia, como a gente está falando aqui. Porque senão ele é usado como uma droga qualquer, né? Então a gente tem que ter alguns limites para esse tipo de coisa.